Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional para casais. Esse espaço ele foi criado com um único objetivo: abençoar a sua família. Então eu tenho um importante convite a fazer a você. Compartilhe essa mensagem com o seu cônjuge. Aliás, compartilhe essa mensagem com outros casais, outros lares. Quem sabe essa mensagem pode salvar um casamento. Então assista, curta e compartilhe essa mensagem. O tema que nós iremos tratar hoje é um tema muito importante. O casamento é uma escola. Eu quero tomar por empréstimo uma frase do grande reformador alemão, Martinho Lutero. Você sabe que Lutero viveu muitos anos como um monge agostiniano, confinado em um mosteiro. E depois que a reforma protestante aconteceu, Deus deu a ele a graça de se casar. E depois de experimentar um tempo bendito dentro do matrimônio, Lutero disse que ele aprendeu mais sobre Deus no primeiro ano de casamento do que os 10 anos que ele permaneceu confinado dentro de um mosteiro. E o reformador alemão nos emprestou, nos legou uma frase que entraria para a história do cristianismo protestante. Ele disse: o casamento é a escola do caráter. Porque de fato não existe nenhum outro lugar onde sejamos mais moldados, mais lapidados do que dentro da nossa relação conjugal. E esse é o tema do nosso devocional para casais hoje. E o texto que eu quero compartilhar com vocês hoje é um texto muito precioso, que está presente no Evangelho de João, capítulo de número 13. Eu quero ler apenas o verso 16 e o verso de número 17. O texto sagrado diz assim: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Bom, em que contexto essas palavras de Jesus foram ditas? Essas palavras elas foram mencionadas na noite em que a Páscoa foi celebrada. Aquela noite em que Jesus lavou os pés dos discípulos. E é um texto chocante, porque os próprios discípulos ficaram surpreendidos com aquele gesto de Jesus. Imagina, o próprio Deus, o Deus encarnado, ajoelhado diante de mim, lavando os meus pés. Eles ficaram desconcertados. Aliás, o próprio apóstolo Pedro ficou tão desconfortável com aquela situação que ele se negou a permitir que Jesus lavasse os seus pés. Jesus então disse a Pedro: olha, Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aquele gesto de Jesus foi um gesto carregado de muita humildade. E Jesus estava dando aos seus discípulos uma grande lição, um grande ensinamento. Havia um tom professoral nos gestos de Jesus. Ele realmente gostaria que os seus discípulos aprendessem um importante ensinamento que até aquele momento eles ainda não tinham aprendido. Dentro dessa escola apostólica, a escola dos apóstolos, Jesus era o mestre por excelência. E ele está dando uma grande lição aos seus discípulos. E esse texto é o texto que nos vai servir por base de reflexão sobre esse assunto que a gente está tratando hoje, que o casamento é uma escola. O primeiro ensinamento que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte: nós estamos num constante processo de aprendizado. Ninguém pode se considerar formado, pronto. Ninguém pode se considerar ter chegado ao fim. Todos nós estamos num processo constante e permanente de aprendizado. Portanto, calce as sandálias da humildade
Assuma o seu papel de aluno. Você está aprendendo. E não existe um lugar onde você vá exercitar num grau tão intenso o aprendizado quanto dentro da sua relação conjugal. Jamais perca isso de vista. Todos nós estamos num constante processo de aprendizado. O segundo ensinamento é o seguinte: o casamento é o lugar onde toda a nossa teoria é colocada em prática. Vejam vocês, muitas pessoas se consideram prontas e aptas, se consideram conhecedoras de todos os assuntos que tocam ou afetam o casamento. Mas o fato é que somente a nossa caminhada diária, a nossa prática, é que nos vai ajudar a tirar do campo das ideias, do campo da teoria e colocar isso em prática todos os dias. Vejam se não é exatamente isso que Jesus está ensinando aqui para os seus discípulos. Jesus está dizendo assim: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Há uma grande diferença entre saber e praticar aquilo que se sabe. Portanto, o nosso desafio não é apenas aumentar o nosso conhecimento, mas aumentar a nossa disposição em praticar aquilo que conscientemente nós já sabemos. Transforme, portanto, toda a tua informação em ação. Transforme toda a tua teoria em prática. E o casamento é esse lugar, exatamente esse lugar, onde a teoria encontra um campo fértil para a prática. O terceiro ensinamento é o seguinte: toda dificuldade que enfrentamos tem um valor pedagógico. Vejam, não há nenhuma experiência que deva ser desperdiçada dentro do casamento. Existem situações que nos causam muita alegria, júbilo, gozo, grande satisfação e realização. Mas existem tantas outras que vão invadir o nosso coração de tristeza, de frustração. Durante a nossa jornada a gente vai vivenciar tantas dificuldades, tantos obstáculos, tantas crises. Mas em cada uma delas Deus está nos dando uma oportunidade pedagógica. É uma oportunidade realmente de aprendizado, uma oportunidade para crescer. Crescer enquanto marido, crescer enquanto esposa, crescer enquanto pai, crescer. Portanto, não desperdice essas oportunidades dentro do seu casamento. Perceba que em todos os desafios que vocês enfrentam, existe uma dimensão pedagógica. É um momento de crescimento. E nós não podemos perder a chance de crescer quando as provações acontecem. Então guarde isso no seu coração. As dificuldades, as crises, as frustrações, tudo isso tem um valor pedagógico dentro do casamento. O último ensinamento que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte: o casamento deve refletir a glória de Deus. Essa é a razão última pela qual nós estamos unidos. Essa é a principal razão pela qual Deus nos uniu em matrimônio. É para que a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento reflita a glória de Deus. Para que Deus seja honrado, exaltado e glorificado. Veja que é exatamente essa dimensão que o apóstolo Paulo vai nos ensinar na sua carta aos Efésios. Paulo diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. A igreja deve se submeter ao marido, honrá-lo, respeitá-lo, como a igreja o faz a Cristo.
de tal modo que o apóstolo Paulo nos convida a perceber que existe uma dimensão espiritual sobre aquela relação. Tudo deve ser feito para a glória de Deus e Deus deve ser honrado dentro do nosso casamento. Então pense sobre isso. Pense sobre isso. O seu cônjuge foi lhe dado como um presente para que você o ame, para que você a ame de tal maneira que esse amor reflita a glória de Deus. Para que as pessoas olhem para vocês e glorifiquem a Deus por esse casamento. Esse é um importante ensinamento que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós chegamos ao fim de mais um devocional para casais e eu espero que essa breve reflexão tenha falado ao seu coração. E nós vamos concluir esse momento fazendo aquilo que a gente sempre faz, orando, pedindo a Deus para que essa palavra alcance o nosso coração, pedindo a Deus que nos ajude, nos conceda graça para praticar tudo aquilo que a gente tem aprendido ao longo desses devocionais. Então, te convido a orar. Pai bendito e santo, a Ti seja dada a honra, a glória e o louvor. Sem sombra de dúvidas, o casamento é uma escola. E nós queremos tanto crescer, aprender, nos desenvolver de tal maneira que esse crescimento reflita a Tua glória. Abençoa cada um dos Teus filhos, sobretudo aqueles que atravessam momentos difíceis, de grande tribulação. Ajuda-os, ó Deus, a perceber que existe um valor pedagógico debaixo de cada provação pela qual passamos. E que o Senhor abençoe os Teus filhos de tal forma que eles cresçam, se desenvolvam, amadureçam e que tudo isso aconteça de tal modo que o Teu nome seja sempre honrado e exaltado. Abençoe grandemente a vida dos Teus filhos. Esta é a minha oração e eu a faço em nome de Jesus. Amém. Tchau! Até o nosso próximo devocional para casais.